Vamos falar agora a respeito da CPI do transporte coletivo. A CPI que está investigando o que, é que pode ter acontecido com o transporte coletivo aqui na capital. O dia foi considerado tenso, foi considerado de desabafo e foi um dos dias que eu acredito, Olivaldo Barbosa, mais até aqui importantes dessa CPI. Você e Lídia Brito acompanharam esse trabalho hoje? Exatamente. Deu uma aquecida aí na fase de depoimentos da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal para analisar, investigar e dar um diagnóstico sobre o setor de transporte coletivo em Teresina. E o motivo desse aquecimento foi a presença de um dos empresários que integram o Consórcio Norte, um dos 4 que operam no transporte coletivo de Teresina. Vamos acompanhar com o Olivaldo Barbosa. O empresário Afrânio Euclides integra um dos 4 consórcios de empresas que atuam no sistema de transporte coletivo em Teresina. Foi o primeiro empresário a depor na CPI do transporte coletivo na Câmara Municipal. Mostrou números e a dura realidade do setor. E foi mais longe. Quem descumpre contrato é a Prefeitura. Todos vocês sabem que a gente receber salário todo mês e viver é uma coisa. Agora, receber salário atrasado, a gente não consegue nem viver. No nosso caso, a gente só recebia fazendo acordo judicial. E aí, o dia a dia que eu falo, o mês que estamos trabalhando, a gente não recebia. Fazia o quê? Juntava uma bola de neve, fazia outro acordo. Fazia o trabalho, juntava outra bola de neve, outro acordo. Então, não dá para as empresas sobreviver, fazer as coisas corretamente, sendo sempre no atraso. Segundo o empresário, pandemia e prefeitura faliram o sistema de transporte coletivo em Teresina. A pandemia acabou com o transporte de Teresina. Em outras capitais também. Só que em outras capitais as prefeituras conseguiram fazer acordos com o transporte. Aqui não. Aqui Teresina não fez acordo nenhum. Deixou mesmo arrebentar. O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito analisa o depoimento do empresário. Colocou aqui que o sistema está aí parado, ruim, capengando por falta dos pagamentos. Ponto. Mas ele próprio disse aqui de que as empresas despediram parte do edital que eles se comprometeram a assinarem. E mais, se está ruim pelo não pagamento, ele próprio empresário disse que ao longo desses 5 anos já foram feitos de 3 a 4 acordos, que ele nem sabe quanto. O ponto alto do desabafo do empresário foi dirigido não aos vereadores, mas ao prefeito Dr. Pessoa, que em declaração pública recente afirmou que o empresário do transporte coletivo de Teresina age mais com a cabeça do que com o coração. Fiquei triste com ele, porque eu sou um ser humano. Tenho somente essa empresa na minha vida, não tenho outra coisa. Eu convidei ali todos os da mesa ali para ir lá na minha casa e Elivaldo, vou lhe convidar para ir na minha casa. Vocês podem ficar tranquilos para você ver quem é o empresário de ônibus. Elivaldo, foi uma das declarações que o doutor Pessoa fez mais de uma vez e que talvez tenha afetado, tocado profundamente o setor que não, claro, tem um setor dos empresários, o grupo de empresários dono do transporte coletivo, mas que de algum modo afetou também os motoristas e cobradores, as pessoas que também precisam receber seus salários. Mexeu com o setor essa declaração, né, Elivaldo? Olha, Joel, eu diria que, pelo que eu percebi lá da manifestação do empresário e também da resposta, do debate lá com os vereadores, concluí uma coisa. Na gestão do PSDB, do prefeito Firmino Filho, a relação com os empresários era horrível, era a pior possível. Agora, na atual gestão, essa situação piorou ainda mais. Praticamente deixou de existir. Acabou. Deixou de existir. Eu diria até que não há relação entre o poder público e o setor empresarial. Ela pode até ser reconstruída. Em outras bases, eu não sei como é que a gestão atual vai dar conta ou vai encarar a situação do transporte público, do transporte coletivo em Teresina. Eu sei que no sistema atual não há nenhuma relação, ou seja, ou se existe, é a pior possível entre poder público e o setor empresarial. Lídia Brito, você também acompanhou hoje a tomada de depoimento, no caso aí do empresário, né, Euclides lá da Envip, que foi
A fala dele na entrevista foi comovente, né? Do ponto de vista descrevendo a dificuldade que tem sido manter a prestação do serviço sem receber os repasses da prefeitura, segundo ele, e essas declarações de doutor Pessoa. No depoimento, Joelson, o empresário ele se viu ali numa posição de defesa, né? Até de uma posição mais dura do presidente da CPI, que é o vereador Dudu, que é da base do prefeito doutor Pessoa, e tem defendido nessa tese da prefeitura de que a prefeitura de Teresina, durante um longo tempo, bancou esse sistema de transporte coletivo em Teresina e que essa nova gestão não aceitaria mais bancar da mesma forma que era feita pelas gestões anteriores, né? Então, o empresário, durante o discurso, ele começou contando a história dele desde criança, que começou a trabalhar com 14 anos, contou lá na CPI todo um drama familiar da morte do pai, como isso levou a trabalhar para mostrar aos vereadores, né, que ele é um empresário que sustenta a família e também é responsável por todas as outras famílias dos trabalhadores que são ligados à sua empresa, né? E o embate principal e até um momento de tensão, Elivaldo, que a gente acompanhou lá na CPI, foi justamente quando o empresário Afrânio Souza focou muito na questão de que os empresários precisam do subsídio da prefeitura para continuar prestando o serviço, e o vereador Dudu questionando, né, já que a prefeitura faz repasses a esse setor, por que esse setor não conseguiu se manter, não consegue se manter durante esse período, né? O vereador argumenta que a pandemia não seria aí a única justificativa para isso. Bom, eu apurei que a S-Trans, quando for comparecer à Câmara de Vereadores, quer fazer uma série de revelações que seriam, na verdade, argumentos para explicar por que os repasses não estariam sendo feitos ou por que não estariam sendo aceitos nos valores que estão sendo pedidos pelos empresários. E uma das informações era de que estão tentando conseguir comprovações sobre algumas questões que envolvem assuntos, por exemplo, como a relação entre o início da pandemia e a quantidade de meias passagens que foram pagas. Seria compatível com uma cidade que fechou estabelecimentos de ensino? Essa seria uma das questões que estariam sendo levadas para a CPI pela S-Trans. E outro assunto seria a realização de transporte feito por veículos de menor porte. Será que o valor pago é correspondente ao tamanho do transporte que estava sendo colocado à disposição pelos determinados setores? A S-Trans estaria disposta a fazer revelações nessa linha, mas para isso precisava comprovar isso documentalmente. E aí fica uma expectativa, Lídia. Quando é que o S-Trans vai comparecer à CPI? Já se fala sobre data em relação a isso? Ainda não tem uma data definida, pelo menos o presidente da CPI ainda não passou para a imprensa essa data, Joelson, mas o que o vereador Dudu coloca é que a CPI chegou ao entendimento de que primeiro vai ouvir aí todas as partes envolvidas nesse processo para depois convocar a S-Trans, né? Hoje, durante o depoimento do empresário Afrânio, ele chegou a falar de alguns dados, né, ligados à questão da S-Trans, com uma redução da frota, né, que foi uma determinação dos decretos do município, né, diante da pandemia do coronavírus, mas o vereador Dudu afirma que a convocação da S-Trans será aí uma das últimas, né, vai ser um dos últimos órgãos a ser ouvidos. Um dos últimos órgãos a ser ouvido, então vamos ter expectativa da S-Trans. Bom, Lídia Brito, o Elivaldo falava aqui no começo que a CPI está tomando depoimentos. Está muito cedo ainda para conclusões, né, Elivaldo Barbosa? Mas também muitas dessas informações vão virar diligências futuras. Com certeza. As informações são importantes porque são reveladoras de situações até novas que vão surgindo no curso dos depoimentos e que haverão de subsidiar os vereadores que integram a comissão a desenvolver diligências, a buscar investigações ou até mesmo a recorrer a órgãos de fiscalização, a órgãos de controle, como o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público, né? Por exemplo. Aí, então. Bom, Lídia Brito, quero agradecer a você, Lídia. Obrigado pela participação aqui hoje.
Boa tarde, Joelson, Elivaldo, uma boa tarde a todos. Daqui a pouco você pode ir acompanhar lá no blog da Lídia Brito. Lídia Brito, que inclusive postou na informação, hoje de manhã acompanhei, as novas forças do PSDB, né? Se formando, Lídia Brito, aqui na capital. Ontem teve uma reunião, né, importante entre os tucanos que estão participando desse processo de reconstrução do partido e foi definido o retorno à ficha de filiação de Silvio Mendes e do ex-prefeito Chico Gerardo. As fichas serão assinadas na próxima semana. Os tucanos estão apenas definindo a data, será um evento restrito. Eu conversei com o presidente Luciano Nunes, ele disse que vai ser restrito pela questão da pandemia da Covid-19, mas eles vão buscar, com esse evento, Elivaldo, mobilizar as bases tucanas em Teresina. E mais uma vez, Chico Gerardo voltando assumindo o protagonismo em períodos críticos do PSDB, né? Pois é, exatamente. O ex-prefeito que já tentou várias vezes a aposentadoria política, mas é chamado de volta, o que demonstra que com a política não há aposentadoria. Não há aposentadoria, Elivaldo. Há no máximo um amistício, uma trégua. Né? Uma trégua, exatamente. Fogo. Mas a política não tem como, não há idade. Então está de volta Chico Gerardo, a atividade político-partidária, Silvio Mendes, e com a dura missão de revitalizar o partido e torná-lo competitivo na política estadual e principalmente aqui em Teresina.